Deidara era pra ter solado o Sasuke, o roteiro salvou o Sasuke. Não teve roteiro, o Sasuke venceu por mérito. Esses são os argumentos que circundam essa luta de Naruto Shippuden, que foi, tipo, fácil, uma das melhores do anime, né? Diga-se de passagem. Aliás, uma das melhores que a gente já viu nos animes. Mas qual é a verdade? Sasuke tirou o poder da bunda no jutsu pra vencer ou o resultado foi justo? Vem comigo que a resposta não é o que você imagina. A análise vai ser tensa hoje, vamos lá. Peter aqui! Porra, tô aprendendo, hein? Deidara vs Sasuke, galera, foi uma luta, assim, que não prometeu nada, mas, pô, entregou tudo, não é? Você nem tava esperando nada quando chegou naquela luta, mas, pô, que luta, né? Pra falar a verdade, essa nunca foi uma luta que alguém pensou, pô, essa luta tem que acontecer. A gente queria, sim, ver uma luta do Sasuke contra o Itachi ou contra o Naruto, mas contra o Deidara, né? Ninguém nunca nem pensou nisso na época. Mas por incrível que pareça, a luta virou uma das melhores de todos os Shippuden. Porque eram dois caras muito casca-grossa. Imagina os dois se enfrentando. Mordi até a língua. Os dois se enfrentando. Aí você pensa, porra, cara, quem que vai vencer agora? Você não imagina aquilo. Só que sempre rolou muita polêmica em relação ao resultado dessa luta, né? O Sasuke só venceu por protagonismo. O que você acha? O roteiro forçou quando fez o Sasuke sobreviver à maior explosão do Deidara? Que era tipo uma fucking explosão de 10 quilômetros. E aí, teve roteiro ou não? Já vai comentando o que você acha. Quero muito saber a tua opinião. Você é um narutólogo casca grossa, tá sempre me acompanhando? Mas seguinte, nesse vídeo eu vou tirar essa sua dúvida de uma vez por todas. Então, metralha esse like e se inscreve nesse canal. E eu peço isso, como eu sempre peço, mas agora é o momento que a gente precisa muito para recuperar o alcance do canal, porque YouTube não sei o que aconteceu, deu uma cortada, né? Então, com você se inscrevendo agora pela primeira vez, porra, vai ajudar demais. Qualquer ato que você faça aqui de engajamento dá uma força pra gente gigante, né? Like, comentário, RT, não sei nem se RT não tem aqui, né? Mas enfim. Obrigado de coração. Se você tá afim de relembrar exatamente como é que foi essa luta, se liga, aqui no canal tem um Veja Como Foi bem completo, relembrando detalhe por detalhe dessa luta, que foi épica demais. Aliás, vou deixar aqui pra vocês assistirem, ok? Mas eu vou fazer um panorama geral pra todo mundo aqui ficar na mesma página aqui no vídeo, acho que é bom pra contextualizar. Bom, essa não era uma luta jurada e nem nada do tipo. Quer dizer, pro Deidara até era, porque ele queria chutar a bunda do Sasuke por ele ter chutado a bunda do Orochimaru. E o Deidara queria ter chutado a bunda do Orochimaru. E também foi porque o Deidara tinha uma rixa pessoal com o Itachi que se estendeu, né? Acabou alcançando o Sasuke, né? Mas pro Sasuke, essa luta foi só perda de tempo. Ele tava procurando informações sobre o paradeiro do Itachi. E do nada chegou esse maluco tacando bomba pra cima dele, com aquela mão nojenta dele, né? Pra coçar a fiofó. O Sasuke não tinha interesse nenhuma nessa luta. Ele só queria informações sobre Itachi. Mas como ele não conseguiu essas informações facilmente, o Sasuke teve que partir pra briga. Não vai me falar? Vou te dar umas bifas, né? E assim, foi uma luta equilibrada na maior parte do tempo. Uma hora o Sasuke batia, outra hora o Deidara apanhava, né? Brincadeiras à parte, a luta estava equilibrada. E o Sasuke sofreu muito para enfrentar o estilo de luta do Deidara. O Deidara subia em cima dos bichos de argila dele lá, ficava totalmente inalcançável. Ô, rapaz, o cara era escorregadio, né? Fora as bombas que o Deidara fez o Tobi botar embaixo da terra, né? Fazendo aquelas minas explosivas ao redor do Sasuke. Então assim, o Sasuke ele tinha que se preocupar com os ataques que vinham de cima e com as bombas que estavam embaixo dele. Era uma armadilha perfeita do Deidara, ou seja, era um ambiente preparado de luta pro Deidara, todo favorável ao Deidara. O Sasuke até conseguiria usar a marca da maldição no segundo estágio para virar aquele monstrengo e voar. Ele até tentou, na verdade, mas o Deidara fez questão de explodir fora uma das asas do Sasuke. Aí complicou, vai voar sem asa? O Sasuke então conseguiu recuperar alguma vantagem derrubando o dragão de argila do Deidara. Só que aí veio outro problema, um gigantesco, o C4. O Deidara basicamente ele fez um bonecão gigante com a cara dele. Rapaz, é loucura, né? Só que, né, apesar do tamanho gigantesco daquele Deidara de argila, o perigo dele não era a explosão que ele poderia causar, mas sim as bombas microscópicas que ele liberava e que eram inaladas, né, por quem estivesse na área de alcance. Com o comando do Deidara, essas bombas microscópicas explodiriam e transformariam o Sasuke em poeira, né? Poeira de dentro para fora. Muito perigoso isso, né? Não tem nem o que dizer. Aliás, essas coisas mirabolantes que os japas inventam é impressionante. Porque assim, eu acho muito fácil o cara tá escrevendo um personagem, uma luta, né? Sasuke versus Deidara, e botar o Deidara sem esse novo poder aí, cara. Ia acabar de um jeito mais fácil pro Sasuke, mas os caras vão inventando pra dificultar. Pra quê? Pra deixar a luta mais legal. Aí você vai achar, agora não tem mais jeito pro Deidara. E o Deidara me lança umas bombas em microscópio que, pô, você tem que respirar. Só que o Sasuke deu um jeito de contornar isso também. No fim, tanto o Deidara quanto o Sasuke caíram no chão cansados demais.
Os dois pareciam esgotados. E é aí que entra a polêmica. O Deidara usou a bomba dele final, a C0. É uma bomba kamikaze que transformava o Deidara na própria bomba e destruía tudo num raio de 10 km. Me lembra até o Predador. Só que o Sasuke, né, que estava exausto, deu um jeito de ativar o Sharingan, invocar uma cobra gigante, botar um genjutsu na cobra gigante e se enfiar dentro da boca dela para evitar a maior parte dos danos da explosão. Ou seja, deixa a cobra se ferrar, eu vou estar aqui dentro. Então, como o Sasuke, que estava sem chakra, conseguiu fazer isso nos últimos momentos da luta? Só pode ter sido o roteiro. Kishimoto no Jutsu. Foi isso que ele usou? Pô, acho que foi, né? Palma, muita palma nessa hora. Analisando a luta como um todo, foi realmente uma porradaria bem equilibrada. Só que tem dois detalhes muito importantes aqui. Primeiro, o Deidara se preparou por muito tempo para enfrentar o Itachi. Depois de ser solado pelo Itachi de um jeito humilhante, o Deidara passou muito tempo se preparando e desenvolvendo técnicas só para lidar com o Itachi. É só ver todo o estilo de luta dele, sempre tomando distância, né, do Sasuke, sempre impedindo ele de se aproximar. Os genjutsus do Itachi, por exemplo, são a curta distância. Então não poderiam ser lançados no Deidara, que sobe em cima de um dragão de argila e vai com Deus, né? Ele vai embora no dragão dele. Fora o C4, que é uma técnica para a qual o Itachi não tem defesa nenhuma. Talvez Susanoo conseguisse proteger ele, mas não dá pra saber. Então, todo estilo de luta que o Deidara projetou tinha grande chance de dar um jeito no Itachi. Exatamente. O Deidara possivelmente conseguiria vencer o Itachi naquele ponto. Eita, mas o Itachi também poderia vencer o Deidara. Só que eu acho que, na atual situação, nas características dos dois, a luta fica mais favorável pro próprio Deidara. Só que aí, galera, entra o segundo detalhe. O Sasuke é um counter perfeito do Deidara. As argilas do Deidara são baseadas no elemento terra, que são fracas contra o elemento raio. E o Sasuke, naquele ponto, ele já era um dos melhores usuários do Raiton do mundo ninja inteiro. Então, por mais que o Deidara tivesse todo o mecanismo projetado para vencer alguém, como o Itachi, como eu falei, ele, era favorável a vencer o Itachi, como eu falei, não ia adiantar nada contra alguém como o Sasuke, que pode, literalmente, desarmar as bombas do Deidara com o Raiton. O Deidara botou as bombas debaixo da terra? De boa. Com o Sharingan, o Sasuke vê onde estão as bombas e com o Raiton ele desarma essas bombas. Ele fez C4? De boa, com o Sharingan ele consegue ver o chakra do Deidara naquelas bombinhas ali e caso ele inale alguma, ele pode meter um Chidori nele mesmo. Tanto que o maior dano que o Sasuke levou nessa luta foi causado por ele mesmo. Quando ele meteu lá um Chidori nele mesmo para desarmar as bombinhas que ele inalou. Então, por mais que o Deidara tivesse conseguido manter um combate equilibrado, a verdade é que na prática ele não tinha chances contra o Sasuke, que é o counter perfeito dos poderes do Deidara. É monitor e anti-monitor. Ele pode ver e desarmar as bombas do Deidara. Mas e o final, Peter? Foi forçado? Agora a gente chega na maior polêmica. Treta, o final da luta. Como é que o Sasuke conseguiu ativar o Sharingan, botar um genjutsu no Manda e entrar na boca do Manda? Tudo isso sem chakra. Complicado essa, aí vocês estão me pegando, né? Pô, aí fica complicado. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Como é que você sabe que o Sasuke tava sem chakra? Ah, Peter, eles falam na cena. Tá, mas quem é que diz isso? Foi o Deidara. Assim, beleza. O Deidara disse que o Sasuke estava sem chakra? E daí? Desde quando o Deidara é um ninja sensor? Sim, o Deidara fala nessa cena que vocês estão vendo aí que o Sasuke tá nas últimas e que o chakra dele tá por um fio. Só que, com todo respeito ao Deidara, a palavra dele não vale de nada. Repito, nada. Nada quando o assunto é chakra. O Deidara não é um ninja sensor pra sentir chakra. E não tem um dojutsu, como por exemplo o Byakugan ou o Sharingan pra ver o chakra no corpo do Sasuke. Então ele ter dito isso faz a menor diferença ali. Deixa eu dar um exemplo melhor aqui. São dois exemplos dentro de uma mesma cena, na real, ok? Na luta do Sasuke contra o Itachi, o Zetsu tá lá de plateia, né? Assistindo tudo e comentando. E nessa página aqui, o Zetsu branco fala, eles vão colapsar. Você acha que o chakra deles acabou? E o Zetsu negro responde, pelo jeito sim. Agora vamos avançar um pouquinho nessa mesma cena. O Sasuke tá ameaçando o Itachi, daí o Itachi responde, abre aspas, o Sharingan pode acessar o chakra. Pare de blefar, eu posso ver que você está sem chakra. E aí na mesma hora o Sasuke vai lá e confirma, eu realmente tô zerado de chakra. Percebe a diferença? De um lado a gente tem os Zetsus, que não sentem e nem veem chakra, supondo que eles estavam sem chakra. Do outro a gente tem o Itachi afirmando que o Sasuke estava sem chakra porque ele conseguiria ver chakra com o Sharingan. Tem uma diferença muito grande nesses dois cenários. E o Deidara fica junto dos Zetsus. Eles olharam para o Sasuke e disseram que ele estava sem chakra. Só que no caso do Deidara, ele estava certo. O Sasuke nunca ficou sem chakra nessa luta, nunca. O Deidara falou no puro achismo que o Sasuke estava sem chakra. Ele falou isso analisando o estado capenga que
que o Sasuke tava ali. Mas a verdade é que o Sasuke tava tudo capenga porque ele tinha acabado de meter um Chidori nele mesmo. Não tem como. Tu vai meter um Chidori em você mesmo, vai ficar bem? E quando a galera defende que teve forçação de roteiro pro lado do Sasuke, eles disseram que o Sasuke até desativou o Sharingan por estar sem chakra. Quando na verdade não foi bem isso que aconteceu. É que nem eu disse, o Sasuke não tava nem aí pra aquela luta. Ele só queria saber do paradeiro do Itachi. E ele queria tirar essa informação do Deidara de qualquer jeito. Só que o Deidara não calava a boca e não parava de falar. Nossa, eu dei vocês um tiro por causa desse Sharingan de vocês. Aí o Sasuke literalmente falou, eu tô cagando pra isso. E desativou o Sharingan dele. Ele não desativou porque tava sem chakra. Ele desativou pro Deidara parar de reclamar sobre o Sharingan e desembuchar sobre o Itachi. Fala logo sobre o Itachi, não tem Sharingan aqui nenhum. Só que aí no caso não funcionou e o Deidara meio que se explodiu. Enfim, resumindo, não teve roteiro forçando a vitória do Sasuke nesses 45 do segundo tempo. Não foi forçado. A galera tirou o Sasuke pra Cristo por causa de uma fala do Deidara que não serve de referência alguma. Pra nada. Claro, com todo respeito ao Deidara, mas o Sasuke ainda tinha todas as condições pra fazer tudo o que ele fez pra evitar virar pó pelo C0. Até eu, no Veja Como Foi, no quadro aqui do canal, eu falei besteira. Eu disse que foi forçado o Sasuke escapar. Mas esses dias eu analisei melhor e na verdade tá tudo certo sim. A gente erra também, né? Mas o que você acha? Na tua opinião, foi forçado ou não? Comenta aqui embaixo. Mas não sai sem a sua inscrição, sem um like, um comentário. Eu preciso muito de você, de alguma coisa. Você tá inscrito? Comenta. Não tá inscrito? Se inscreve. Pra mim esse é o ponto máximo que você pode fazer aqui pelo canal. Toca aqui, ativa o sininho e tamo junto. Vou trazer mais vídeos pra você de Naruto. Aliás, Naruto, Dragon Ball, One Punch Man, né? A gente nunca deixa baixar essa peteca aqui por causa de você que tá aí sempre me prestigiando, sempre assistindo os vídeos. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!